Eu nunca estive tão triste em estar certo em alguma coisa. Lá no final de dezembro de 2018, eu comentei com vocês sobre o cancelamento de Demolidor e nesse vídeo eu falei o seguinte. E é por isso que eu falo, mano, é muito provável que Jessica Jones e Justiceiro, assim que terminar suas próximas temporadas, Jessica Jones a terceira e Justiceiro a segunda, vai dar coisa de menos de um mês, eles vão também anunciar um cancelamento, assim como foi com o Demolidor. Não importa a qualidade da série. E aqui estamos. Pouco mais de um mês depois da estreia da segunda temporada de Justiceiro, tivemos a notícia essa semana do cancelamento de Justiceiro e de Jessica Jones. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série, eu sou o Luke Smith e hoje eu vim aqui explicar exatamente pra vocês o que aconteceu, mano. Se eram séries tão boas, pelo menos algumas delas, por que teve esse cancelamento? Por que teve esse rompimento dessa parceria que vinha dando certo há tanto tempo, há mais de 5 anos? Por que isso aconteceu? É culpa da Marvel? É culpa da Netflix? Quem que é a maior culpada de tudo isso? E eu posso dizer pra vocês que eu acho que é 50% pra cada lado. Talvez eu vou mudar minha opinião. 60% culpa da Marvel, 40% da culpa da Netflix. Por quê? Eu vou explicar tudo pra vocês. Essa parceria ela começou com o Demolidor lá no finalzinho de 2013, quando eles anunciaram que teriam a série do Demolidor, mas ela começou a ser produzida ali em 2014, então dá um pouquinho mais de 5 anos aí de parceria. E aí começou toda essa história, toda essa parceria entre eles dois, né? Anunciaram a contratação do Charlie Cox lá no meio já de 2018 pra fazer o Demolidor, não sei o que, e foram contratando o elenco e tudo mais. E, mano, vinha dando tão certo, sabe? As séries davam tanta audiência, principalmente Demolidor e Justiceiro também tinha uma audiência muito boa. Luke Cage e Jessica Jones talvez dividia mais o público e Punho de Ferro, sim, foi bem, né, bem criticada por todos os lados. Talvez a segunda temporada dê uma melhorada, que eu não assisti ainda no caso. Mas, né, eram séries boas de certa forma. Era um universo que eu particularmente gostava de acompanhar. E a série dos Defensores também, que foi sensacional o encontro de todos eles. Por mais que já tivessem anunciado que não teria uma segunda temporada, mas foi legal aqueles 8 episódios. Então, você tava dando tão certo, por que eles decidiram fazer isso? O The Hollywood Reporter, que é uma revista, jornal lá dos Estados Unidos, eles soltaram uma matéria há pouco tempo atrás, acho que foi essa semana inclusive, ou semana passada, não lembro, que eles comentaram um pouquinho sobre essa decisão do fim da parceria entre Marvel e Netflix e o fim dessas últimas duas séries, que eram as duas únicas que ainda estavam pendentes, que ainda estavam, né, ainda tinham uma esperança de que seriam renovadas, etc., mas sabíamos que não ia acontecer. E no The Hollywood Reporter eles comentaram lá nessa matéria que todas essas séries, as 6, Punho de Ferro, Luke Cage, Jessica Jones, Demolidor, Justiceiro e Os Defensores, todas elas eram produzidas pela ABC e pela Disney. A ABC, se eu não me engano, é da Disney, né? Então era tudo produção da Disney e a Netflix apenas tinha os direitos de exibição da série. Então a produtora da Disney fazia tudo e a Netflix exibia. Esse era o acordo que eles fizeram lá em 2013. E aí o que a gente tira disso, né? A Netflix, ela não fazia nada, entre aspas, né? Tinha todo o marketing e tudo mais, mas a produção em si eles não gastavam nada e lucravam bastante com isso porque a audiência era bem alta. Enquanto a ABC e a Disney ali faziam toda a produção e pegavam só uma parcela desses lucros. Então, pra Disney, agora que eles têm o canal de exibição, né, a plataforma de streaming própria, que é a Disney Plus, que vai ser lançada até o final desse ano ainda, eles falaram. Então, pra Disney isso parou de fazer sentido. Em 2013 fazia, hoje não faz mais, porque eles têm o próprio canal de exibição. Eles já tinham alguns canais de TV e tal, mas agora eles têm uma plataforma de streaming própria. Então, por que eles iam vender tudo isso pra Netflix se eles podem exibir? Entendeu? Então, muito possivelmente, eles nem deram um valor pra Netflix comprar as próximas temporadas. Falou, mano, a gente não quer mais e ponto. O fim dessa relação é agora, eu vou seguir meu próprio caminho. E por isso que eu dei uma parcela maior aí de culpa pra Marvel. Porque por eles terem agora essa Disney Plus e tal, então eles querem fazer a sua própria exibição. E por isso que a Netflix talvez nem tenha tido voz nessa decisão. E realmente faz sentido. Se a gente for pensar com olhos de empresário, se a gente for olhar pelo lado da Disney, faz todo sentido eles tomarem essa decisão. Porque, né, a série é deles, eles produzem, porque que eles não exibem e ficam com 100% dos lucros. O problema é que até então, até o cancelamento de Demolidor, agora eles deram umas entrevistas diferentes, mas até o cancelamento de Demolidor, a Marvel não tinha nenhum interesse de continuar com essas séries, nenhum. Pelo menos eles não disseram, não demonstraram nenhum interesse em continuar produzindo para poder exibir essas séries lá na Disney Plus. Ou seja, por que eles cancelaram? Então, calcula comigo, acompanha meu raciocínio. A Marvel e a Disney faziam toda a produção da série e entregavam para a Netflix fazer a exibição.
cada uma ficava com 50% dos lucros, hipoteticamente, porque eu não sei como que era feita essa divisão, mas vamos supor que era metade para cada uma. Então, de 1 bilhão que a série rendia, 500 milhões era da Disney e 500 milhões era da Netflix. Aí o que a Marvel pensa? Pô, eu quero esse 1 bilhão para mim. Ok, só que eles não querem continuar produzindo. Então, em vez de eles gastarem dinheiro para produzir e ganhar 500 milhões de lucro, eles vão parar de produzir e não ganha nada. Não era melhor continuar ganhando os 500 milhões das produções que eles estavam fazendo? Você entendeu meu raciocínio? Então, assim, se não é pra demonstrar interesse e não quer continuar, deixa a Netflix continuar, joga a produção pra eles, fala, ó, produz aí, mas o direito de imagem é nosso, porque os personagens são nossos, então você produz, você exibe, mas a gente quer uma parcela de 20%. Não teriam trabalho nenhum, só que os personagens são deles e eles ganhariam dinheiro em cima disso. Ponto. Mas aí, recentemente, agora acho que foi nesse mês de janeiro ou fevereiro, o presidente da Disney Plus, da plataforma de streaming da Disney, demonstrou interesse em continuar algumas dessas séries. Ele não citou nomes. Ele só falou que estava interessado em alguns títulos e tal, e de repente pode acontecer. Deixou meio que em aberto só para meter o louco para as pessoas esquecerem. Eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer. Até porque ele é o presidente da plataforma de streaming da Disney, mas não é a plataforma de streaming que vai fazer as produções. As produções da plataforma da Disney, que é a Disney Plus, são feitas pela Marvel Studio. E as séries que estavam sendo exibidas pela Netflix eram produzidas pela Marvel TV. São duas produtoras diferentes da mesma Marvel. Eu expliquei isso no outro vídeo que eu fiz lá em dezembro de 2018. Vou deixar o link aqui no card se você quiser entender melhor mais ou menos como é que isso funciona. Mas são duas produtoras diferentes. Então não tem por que a Marvel Studios continuar uma produção da Marvel TV, até porque aparentemente eles não se dão bem, os presidentes dessas duas produtoras não se dão bem, então dificilmente isso vai acontecer. O que talvez poderia acontecer, só pra gente não ficar totalmente desacreditado, é essas séries irem pro Hulu, que é uma outra plataforma de streaming que tem lá nos Estados Unidos e que a Disney é dona de 27%. Ou seja, a Disney tem o Disney Plus, mas eles têm uma segunda opção ali que seria o Hulu e que inclusive também tem os direitos vendidos da Fox, que se oficializar, e eu acho que vai esse ano, a compra da Fox pela Disney, então esses 27% vai englobar a porcentagem que a Fox tem também, que eu não sei quanto que é. Então a Disney teria um direito ainda maior em cima do Hulu, teria uma voz ainda maior, e aí talvez essas séries fossem pra lá, continuariam sendo produzidas pela Marvel TV e exibidas no Hulu, e aí a Disney teria uma porcentagem de lucro muito maior do que se fosse exibida pela Netflix. Entendeu? Meu raciocínio? Mas ainda assim são só especulações. Porque o presidente do Hulu também demonstrou esse interesse, mas também não citou quais séries, e eu também acho que eles só estão enrolando. Dificilmente isso vai acontecer. E se, por um milagre, eles continuarem essas séries, ou pegarem os direitos para começar a produzir, é muito possível que eles façam um reboot de cada uma dessas séries. Ou seja, eles vão mudar toda a história, eles vão mudar todo o elenco, todos os atores, etc. Então, é uma série nova. Ou seja, as séries que eram exibidas pela Netflix morreram. Além disso, eu levantaria outra questão. Supondo que seja possível que a Disney Plus ou o Hulu comecem a produzir e exibir essas séries que foram canceladas pela Netflix, nenhuma dessas duas plataformas tem aqui no Brasil. Então, quem que exibiria aqui no Brasil? A Netflix? Não faria muito sentido. Eles tirarem o doce da criança e depois devolver. Então, se acontecesse, teria que ver como que seria exibido aqui no Brasil, de repente pela Amazon Prime. Eu acho que seria muito mais possível do que voltar para a Netflix. Mas, enfim, levantaria muitas questões. É por isso que eu acho que dificilmente tudo isso vai acontecer. Mas, se acontecer, vai ser toda uma nova história. E aí a gente tem que ver como é que teríamos acesso aqui no Brasil para poder assistir, legalmente falando. E como eu disse para vocês, eu também acho que a Netflix tem uma parcela de culpa, porque eles estão investindo muito mais em produções originais e tal. Então vai que a Marvel deu uma segunda opção para a Netflix, né? Ó, a gente continua produzindo, vocês exibem, mas a gente quer uma porcentagem maior. E a Netflix, de repente, não aceitou. Então, pode ser que isso tenha acontecido também. Por isso que eu acho que a culpa é das duas partes. Então, resumindo, independente de quem seja a culpa, essa parceria que foi tão boa durou pouco. Acabou depois de 5 anos e com ela todas as 6 séries que foram geradas a partir dessa união de todo o universo de Demolidor foram embora junto e a gente provavelmente, né, com a chance muito grande de nunca mais vermos esses personagens, o que é uma perda inenarrável de não vermos mais o Jon Bernthal como o Justiceiro ou o Charlie Cox como o Demolidor, né, todos esses atores que encaixaram tão bem, que conseguiram capturar a essência de cada um dos seus personagens. A gente nunca mais aproveitar disso é um desperdício enorme. Que pena.
Que pena. E é isso. Essa parceria acabou e eu quero saber como é que você se sente em relação a isso. Você tem esperanças de que essas séries sejam renovadas, rebootadas? Você acha que o reboot de cada uma dessas séries é uma boa ideia? Será que tem atores por aí que consigam captar essa essência igual esses atores atuais conseguiram? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Não esquece de deixar seu like também aqui embaixo, de se inscrever no canal clicando nessa bolinha aqui e compartilha com todos os fãs dessa série, com os fãs da Marvel que também estão tristes ou não, de repente, com o fim dessa parceria e que precisam de uma explicação. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Até a próxima e valeu!